dificuldades surgem trazendo algumas perguntas. Possivelmente, quando você passou por algumas dificuldades, isso aconteceu. A primeira pergunta é por que algumas dificuldades duram mais e outras menos. Uma segunda pergunta que se faz é por que algumas dificuldades elas são extremamente difíceis de serem resolvidas e outras nem tanto. Eu vou ler com você o Evangelho de Mateus, capítulo 8, do versículo 23 ao 27, e vamos tentar responder essas perguntas. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23 ao 27. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eu vou orar. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus, e sabemos que o Senhor é um Deus bom, Deus misericordioso, Deus que socorre diante das dificuldades, dos problemas os quais nós enfrentamos. E pedimos a Deus neste momento que o Senhor use da tua palavra para nos fortalecer, para aumentar a nossa fé no Senhor. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. As dificuldades podem ter alguns indícios que mostram que elas estão para surgir, ou podem acontecer sem ter nenhum aviso. Eu quero conversar com você sobre as mudanças imprevistas na vida. As mudanças imprevistas na vida. As mudanças imprevistas na vida acontecem inesperadamente. É significativo nós podermos pensar e chegarmos a uma conclusão comum em que nos dá condições de podermos dizer que tem coisas as quais nós esperamos, nós aguardamos, e tem situações as quais nós nem imaginamos a possibilidade de acontecer. E por que nós não esperamos, não aguardamos? É porque é o imprevisto. Nós não temos nenhum aviso prévio, nós não temos nenhum conhecimento do que estava para acontecer. É por isso que elas acontecem de uma forma inesperada, sem planejarmos, sem até mesmo prepararmos para tais possibilidades as quais nos trazem as dificuldades. Mas nós sabemos que estas dificuldades que só surgem em um imprevisto, elas causam surpresa. Muitas vezes, possivelmente, você foi surpreendido por uma situação difícil, ou pode ser que você viu alguém dizer que foi surpreendido por uma situação inesperada.
E quando nós olhamos para essa realidade, é importante nós pararmos o que a Bíblia está nos dizendo. A Bíblia nos fala a respeito das dificuldades que surgem inesperadamente. E possivelmente uma das justificativas que podem ser faladas quanto às dificuldades que surgem inesperadamente está relacionado a não conhecer o futuro. É verdade que você e eu não conhecemos o futuro, mas diante das situações que nós vivemos, nós podemos compreender que, independente de nós sabermos ou não o que vai acontecer, nós precisamos estar preparados para situações difíceis. Não é querer que elas aconteçam, não é desejar que elas se tornem uma realidade, mas nós precisamos nos preparar em dias nos quais nós estamos bem, em dias que nós estamos animados, para podermos enfrentar as situações que parecem de uma forma em que nós não estamos esperando. A verdade é que surgem dificuldades, as quais nós muitas vezes começamos a perguntar se poderemos vencê-las. Dificuldades que parecem ser enormes. E quando nós olhamos para essa realidade, existem problemas, situações difíceis que surgem repentinamente. É aquele momento em que as coisas estão extremamente bem e até parece que as dificuldades já não existem mais, em estar vivendo um momento tão alegre, tão bom, em um momento em que as coisas estão concorrendo para o bem. E é justamente nesse momento, quando parece que as dificuldades evaporaram, quando parece que essas dificuldades saíram pelo ralo, é que elas acontecem. E as perguntas surgem mais, por que essas dificuldades surgiram exatamente nesse momento em que as coisas estavam tão boas? A resposta que nós temos é ruim, seria ainda pior enfrentar essas dificuldades. E por isso nós sabemos que as dificuldades surgem de uma forma inesperada, quando nós nem pensamos que elas podem existir, quando nós entendemos que elas estão bem longe de nós, é que elas estão mais perto do que nós imaginamos. Mas é importante nós pararmos e entendermos que as dificuldades, elas surgem de uma forma em que parece que nós estamos perdendo a nossa firmeza. Elas surgem com muita força, elas surgem parecendo que vai nos levar para um lado e para o outro, surgem como se estivesse dominando-nos e fazendo de nós o que elas querem. Mas é justamente quando nós olhamos para essa situação, é que precisamos entender que por mais difíceis que elas sejam, e por mais dolorosas que elas se apresentam, é saber que elas são passageiras. É saber que elas não vieram para ficar. É saber que elas têm um tempo de validade, e assim que chegar esse tempo, elas irão passar. E olhando bem para as situações em que nós vivemos, nós sabemos que as dificuldades, elas acontecem diariamente, constantemente. As dificuldades, elas não são apenas uma. As dificuldades são muitas.
e elas surgem em qualquer tempo, em qualquer época. E por isso nós sabemos que devemos fazer das situações difíceis um tempo de experiência para podermos enfrentar outras dificuldades as quais surgirem. Mas um detalhe que nos chama a atenção é que muitas vezes, diante das dificuldades e perguntando por que elas surgiram, uma das justificativas que se falam é porque são inexperientes naquilo que estão fazendo. E uma vez que são sem experiência, as coisas não aconteceram de uma forma tão certa, tão correta, e isso se transformou em dificuldades. O versículo 23 que nós lemos fala que Jesus e os discípulos entraram no barco e de repente veio uma grande tempestade. Os discípulos, eles não eram homens experientes quando se tratava em entrar dentro de um barco e remar. Eles eram experientes, eram homens acostumados a entrar dentro de um barco e remar. Eles sabiam qual era o tempo apropriado para entrar dentro de um barco e colocá-lo dentro d'água. Eles não eram aventureiros. Aconteceu que, uma vez que eles entraram no barco e começaram a remar, essa tempestade surgiu. E por isso, quando você quer a sua dificuldade, e que muitas vezes vem na sua mente que determinada situação difícil está acontecendo, está relacionado à inexperiência com o que está vivendo ou com o que está fazendo, pode ser que seja um engano e isso vai se tornar um peso maior quanto a ter uma solução para o problema. Mas eu quero te falar que as mudanças imprevistas na vida acontecem violentamente. As dificuldades, elas surgem trazendo muitas situações as quais nós começamos a dizer que simplesmente as dificuldades, sem ter nenhuma consequência, já seriam suficientes para poderem serem solucionadas. Mas as dificuldades, muitas vezes, elas surgem de uma forma agressiva. Elas agridem a sua alegria, elas agridem o seu ânimo. E isso faz com que aquele tempo bom se torne um tempo impetuoso. E assim nós começamos a observar que as dificuldades, elas trazem grandes mudanças em relação à sua intensidade e à sua força. E existem momentos, parece que existe até uma queda de braço. Você querendo puxar para um lado e as dificuldades puxando para outro. Parece que não estão convergindo de uma mesma forma, de um mesmo modo, mas as coisas estão acontecendo de uma forma em que não existe ali um meio acertado para resolver aquela situação. E nós sabemos que as dificuldades, elas podem surgir parecendo que elas vão vencer, parecendo que elas vão nos levar à própria morte, parecendo que o próximo episódio da nossa vida vai ser um funeral. E quando nós olhamos para o texto, nós observamos que os discípulos, eles estavam numa situação em que parecia que eles não teriam como resolver. As ondas começaram a vir com muita força sobre o barco. Fazia com que ele
estivesse sendo jogado de um lado para o outro. E os discípulos estavam vendo que, quando menos se esperasse, aquele barco ia se tornar uma ruína e a vida deles seria dado lugar à própria morte. Mas é justamente nesse momento em que as coisas parecem estar sem nenhum controle, é que eles vão lembrar que Jesus estava no barco. Jesus estava no barco. E Jesus estava dormindo. E o que nos chama a atenção é que os discípulos, naqueles momentos de turbulência, eles vão até Jesus e o acordam. Jesus agora se torna a solução para aquela dificuldade, para aquele problema. Aqui eu quero te falar uma lição extremamente importante. Estar com Jesus não significa não ter problemas. A Bíblia nunca nos ensinou que, a partir do momento que nós temos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, a partir do momento em que nós andamos pelo único caminho que é Jesus Cristo, nós vamos deixar de ter problemas e dificuldades. A Bíblia não ensina. O que a Bíblia ensina é que nos momentos de adversidade, nós podemos ter o auxílio de Jesus, que é muito diferente em dizer que estando com Jesus não vai existir problemas. Jesus ele não é uma propaganda enganosa. Jesus ele não tem promessas as quais ele vai deixar de realizar. E fica muito fácil nós entendermos porque Jesus, enquanto ele estava na terra, ele mesmo enfrentou muitos problemas. E assim nós podemos ter a plena convicção que Jesus, ele é o melhor para nos ajudar em tempos de adversidade. Por isso, se você começa a pensar e imaginar que uma vez estando com Jesus, uma vez andando pelos caminhos de Deus, não vai ter problemas, isso não é verdade. A Bíblia fala que nós, em tempos difíceis, podemos ter a ajuda de Jesus. Por mais difíceis que sejam, por mais duradouras que venham a ser, Jesus é o que pode nos ajudar. O próprio Jesus falou que nesse mundo nós teríamos tribulações. Ele mesmo nos avisou. E por isso, querer que Jesus ele seja uma proteção de que nós não teremos problemas, é apenas um querer nosso, que não é garantido por Ele e nem pela palavra dele. Mas ainda eu quero te falar que as mudanças imprevistas na vida acontecem desenfreadamente. As dificuldades elas surgem e muitas vezes elas surgem parecendo que não tem como dominá-las. Parece que não tem como pará-las. Parece que agora nós estamos à mercê dessas dificuldades e elas nos levarão para onde elas quiserem. Não existe uma rédea para ter o controle das dificuldades. E assim, muitas vezes, diante desses problemas, parecem que não existe solução. Não existe solução porque elas, aos nossos olhos, acontecem em uma grande velocidade, elas estão à solta e diante disso não existe o que fazer. É como se desse
essa causa por perdida. Ela está perdida, porque ela está sem freio, não tem como parar. E essa é a realidade para os discípulos. Os discípulos, diante da situação em que eles estavam vivendo, eles se viram dessa forma. Eles viram que não podiam fazer nada. Eles viam que por mais difíceis que fossem a situação e ameaçadora a vida deles, e querendo continuar a viver, eles estavam impossibilitados de trazer uma solução. Eles estavam sem nenhuma condição diante daquela situação. E talvez seja essa a situação que você está vivendo, e a pergunta é: o que fazer? O que fazer se não tem o que fazer? Essas dificuldades, elas são tão grandes em que eu não tenho capacidade para solucionar. Mas o texto que nós lemos vai dizer que aquilo que você não pode fazer, Jesus pode fazer por você. Jesus pode fazer. E foi isso que Jesus fez pelos discípulos. Uma vez que Jesus foi acordado, ele chegou para os discípulos e não resolveu de imediatamente. Ele fez uma pergunta: por que vocês são sem coragem, homens de pequena fé? Por que vocês não têm coragem? Por que vocês não têm coragem diante de um imprevisto que surgiu? E talvez essa é a pergunta que nós temos que responder. Muitas vezes, diante das dificuldades, nós ficamos amedrontados. Muitas vezes as dificuldades, elas não são um problema apenas em uma área da nossa vida, mas elas se tornam um problema o qual nos mostram outros problemas. E muitas vezes o problema que nós mostra um outro problema que nós precisamos resolver urgentemente, que é a nossa fé. Quantas vezes, diante dos imprevistos que surgiram na vida, você não teve fé, você não confiou em Deus, você não buscou a Deus? E o que nós precisamos fazer em termos de solução é resolver o que está relacionado à nossa confiança em Deus. Antes de nós queremos resolver qualquer problema na nossa vida, nós precisamos resolver o problema relacionado a Deus, a nossa fé em Deus. Essa foi a pergunta que Jesus fez para os discípulos. E depois que ele faz essa pergunta, ele repreendeu o vento, ele repreendeu o mar, e veio uma grande bonança, veio uma grande tranquilidade. E por isso nós entendemos que para nós termos tranquilidade na nossa vida, é preciso de Deus. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problemas e dificuldades, mas isso quer dizer que nós vamos ter em quem buscar a solução, em quem nós podemos buscar ajuda diante dos problemas. E aqui nos chama a atenção quando nós olhamos e aquilo que Jesus fez. Isso, aos olhos das pessoas que estavam ali, trouxe admiração. Eu quero te dizer que Jesus não quer a sua admiração. Ele não quer o seu aplauso. Jesus quer a sua fé. Jesus quer a sua confiança. Jesus quer que você creia nele. Jesus quer que você tenha fé nele. Jesus não quer que você venha aplaudi-lo.
Jesus não quer que você venha colocar um quadro com a imagem dele no seu quarto, na sua sala. Jesus quer que você creia nele, tenha confiança nele. Isso é o mais importante, é isso que ajuda a cada um de nós quando nós enfrentamos os nossos problemas e as nossas dificuldades. E por isso é importante nós podermos pensar e refletir há uns dias, e que traz sofrimento, que traz tristeza, que traz morte, e parece que nós estamos vivendo um problema que acontece em grande velocidade, que parece estar solta, sem freio, e isso vai trazendo uma desconfiança do que Deus pode fazer. Eu quero te dizer que para você que pode faltar muitas coisas, mas não pode te faltar fé. Não pode te faltar confiança em Deus. Porque existem situações que, ao fugir do nosso controle em ter uma solução, não está fora das condições de Deus em resolvê-las. As dificuldades, elas são inúmeras e acontecem muitas vezes. E tudo isso nos faz entender que existem dificuldades as quais nós podemos resolver pelas nossas próprias forças, pelas nossas próprias capacidades, mas existem dificuldades em que o único que pode nos ajudar é Deus. E que você tem o auxílio de Deus, que você tem a ajuda de Deus, e que Deus possa te conduzir em vitória diante das batalhas as quais você enfrenta, diante das dificuldades que surgirem. Eu vou orar. Querido Deus, nós te louvamos, nós te bendizemos, porque o Senhor nos ensina a verdade através da tua palavra. Obrigado a Deus, porque a tua palavra não é uma propaganda enganosa. A tua palavra é a verdade, e uma verdade que nos esclarece que estamos sujeitos a enfrentar problemas, adversidades na vida. Ó Deus, nós te agradecemos porque o Senhor está falando conosco de uma forma que nós podemos entender e que nós precisamos nos preparar para os dias os quais que precisamos fazer um conserto na nossa vida, confiarmos no Senhor, termos fé no Senhor, para poder nos valer de Ti em tempos difíceis, não somente em tempos de agradecimento, mas também, ó Deus, em tempos que nós estamos sentindo que estamos sendo sucumbidos pelos nossos problemas. Assim, ó Deus, nós te pedimos a Tua ajuda, o Teu auxílio em favor de todos aqueles que estão enfrentando dificuldades, independente do tempo que elas estão durando, independente, ó Deus, da força com a qual ela surgiu, mas que o Senhor, ó Deus, dê a eles, primeiramente, muita fé no Senhor, e que através dessa fé em Ti, o Senhor possa providenciar a solução. É o que nós oramos em nome de Jesus.